A paz do Senhor, meus amados. Hoje estamos no segundo episódio da série Jesus, desde a promessa até a sua ascensão ao céu. No episódio anterior falamos sobre a promessa, quando Deus prometera lá no Jardim do Éden que nasceria um nascido da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Mas hoje iremos falar sobre a profecia, porque desde a promessa Deus levantara alguns homens para estarem profetizando sobre a vinda do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Para tal usaremos como texto base o livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Acompanhe comigo aí no seu visor mesmo. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, meus amados, é um dos grandes homens usado por Deus para anunciarem a vinda do Messias. Ele era um dos grandes a profetizarem sobre o nascimento de Jesus. Vemos que o povo de Israel por várias e várias vezes se desviavam da presença do Senhor, se desanimavam espiritualmente, saíam literalmente dos caminhos do Senhor, começavam a cometer coisas que desagradavam ao Senhor, como por exemplo idolatria, começavam a idolatrar ídolos pagãos, outros deuses, e isso feria realmente o coração de Deus. Mas o Senhor, por sua vez, por sua bondade e misericórdia, sempre levantava alguns homens, como o profeta Isaías, por exemplo, para anunciar aquele povo, dizendo que havia uma esperança, que Deus iria levantar um nascido de mulher que iria pisar a cabeça da serpente, um que seria realmente o rei de Israel. O povo de Israel, por sua vez, já havia presenciado a glória do reino de Davi. Já havia presenciado a glória do reino de Salomão e de alguns outros reis que andaram na presença do Senhor, mas não foram o suficiente para manter o povo de Israel no seu mais alto nível de glória, manter o povo de Israel livre de guerras ou de contenda, de confusões militares. E o povo de Israel sempre estava pelejando e por suas vezes, e por várias vezes, melhor dizendo, acabavam em cativeiro. Acabou sendo escravo lá no Egito, há muitos anos antes do profeta Isaías. Acabou sendo escravo, prisioneiro do povo da Babilônia, dos caldeus. Enfim, sofreram muito, mas por causa da desobediência deles. Eles pecavam constantemente contra o Senhor. E Deus assim os punia, assim os corrigia, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então o povo de Israel muitas vezes esquecia da promessa de Deus e Deus levantava um homem para profetizar, assim como eu e você. Muitas das vezes esquecemos das promessas de Deus. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração. E talvez você agora está entristecido, desencorajado, desanimado, porque você se esqueceu daquilo que Deus prometeu lá atrás para você. Entenda que muitas das vezes é necessário Deus levantar um profeta para falar contigo. É necessário Deus usar a própria palavra, que é a profecia mais real e verdadeira, para falar conosco, ou até mesmo através desse vídeo que está gravado aqui no palavra.com, para falar do seu coração, dizendo que Ele vai cumprir aquela promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, que iria nascer um nascido de mulher, não tinha caído por terra, ainda não havia acontecido. Mas Deus, na sua onisciência, também sabia que o povo de Israel não seria muito bem receptível quando Jesus viesse a nascer, porque o profeta Isaías profetiza dizendo que Jesus não teria parecer nem formosura, que muitas vezes as promessas de Deus não é muito visivelmente claras, não entendemos, não compreendemos o agir de Deus, e o povo de Israel não iria compreender quando Jesus nascesse de maneira humilde lá em Belém, depois fosse colocado numa manjedoura. Estaremos estudando isso no próximo vídeo sobre o nascimento e o ministério de Jesus. E o povo de Israel não iria ser bem receptivo, mas Deus começa a anunciar que Jesus nasceria, que Ele seria o rei eterno sobre o povo de Israel. E não somente sobre Israel, mas sobre todos aqueles que um dia aceitaram ou iriam aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus começou a usar vários e vários profetas. Há também os 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que Deus se silenciou, que as pessoas poderiam se desviar da presença de Deus, mas ficaram alguns remanescentes, porque quando Deus se agrada de Maria, ele estava nesse período entre o Velho e entre o Novo Testamento, onde Deus não se manifestava, onde os profetas não profetizavam, onde Deus não agia, não se manifestava, melhor dizendo. Mas aquela mulher se manteve firme na presença do Senhor, se manteve virgem, se manteve íntegra e fiel ao Senhor, para ser instrumento nas mãos de Deus e ser a mulher agraciada para ser a mãe de Jesus. Agora entendemos que Deus começa a animar o povo de Israel a cada ano, a cada época, a cada momento que o povo de Israel dá aquela balanceada, aquela
ficavam com dificuldades, possamos assim dizer espiritualmente, que eles começavam a balançar na presença de Deus. Deus pegava um profeta, levantava ele e começa a profetizar para esse povo, dizendo que há saída, dizendo que há solução. De igual modo é hoje, meus amados, meus queridos. Muitas das vezes balanceamos, ficamos assim meio afoito, meio entristecido na presença de Deus, mas há uma promessa, da mesma maneira que houve uma promessa para o povo de Israel, dizendo que nasceria um que iria reinar sobre eles, um reino eterno, que iria trazer essa liberdade, essa salvação para o povo, que seria Jesus Cristo de Nazaré. E ele veio a este mundo com esse propósito e também de salvar a humanidade. Agora é a mesma promessa, porém um pouco mudada, dizendo que Jesus vai voltar. A primeira promessa é que Jesus viria, nasceria em forma de homem, porque Jesus já se existia desde a eternidade. Já é um Deus, já é o Filho de Deus. Não é que ele veio a existir, mas ele se tornou, conforme diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas agora temos a mesma promessa dizendo o seguinte: Jesus voltará e irá buscar a sua igreja. Então precisamos acreditar. Da mesma maneira que muitas vezes o povo de Israel ficava bem desconfiado, muitas vezes eu e você também ficamos. Mas eu e você precisamos acreditar que Jesus irá voltar. Da mesma maneira que alguns homens e mulheres se manteve fiéis na presença do Senhor, acreditando que o Messias nasceria. Igual Simeão, que pediu para Deus que ele queria contemplar a Jesus, para ele poder morrer em paz. E quando ele coloca Jesus nos braços, oh glória, ele fala para o Senhor que agora ele poderia descansar em paz, porque ele acreditou na promessa. Então creia na promessa também, acredite na promessa. Parece que o vídeo ficou meio embaraçoso, parece que eu misturei o arrebatamento com o nascimento de Jesus, mas não é não. Eu trouxe o passado e misturei com o presente para que você possa entender que as promessas de Deus continuam na humanidade, que as promessas de Deus ainda continuam se aflorando cada dia mais na minha e na sua vida. E no próximo episódio iremos falar sobre o nascimento de Jesus, porque Jesus, para a honra e glória do Senhor, nasceu, sobre o ministério de Jesus também, sobre tudo o que Jesus fez, resumidamente falando, para não tomar muito tempo do vídeo, para não correr demais, não deixar muito longo, para que você possa aprender e desfrutar um pouquinho mais da palavra de Deus. Você já sabe, se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu gostei. Às 3 horas, melhor dizendo, do próximo domingo, estarei postando a sequência, o 3º episódio, e que essa palavra fale fortemente ao seu coração, alegre o seu coração, dê um sorriso para Deus, alegre-se, mesmo que a sua vida não esteja do jeito que você queria, mas entenda, você tem promessa do Senhor, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Um forte abraço e fique na presença do Senhor, com a paz de Jesus em seu coração.